Estamos de volta e dessa vez nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a estrutura de repetição com o while, né? A gente já falou um pouco por cima, mas a ideia é que a gente aprofunde mais um pouco sobre o nó de repetição. Inclusive, né, algumas pessoas demonstraram algumas dúvidas com relação ao uso. Mas basicamente, o while ele significa em tradução no português enquanto. Né? Então, quando a gente coloca essa palavra na nossa cabeça, a gente entende que aquilo vai ficar perdurando até que tenha algo que pare ele. Então, basicamente, é um loop infinito, né? Até parar. Então, se não tiver uma condição que pare ele vai continuar rodando sem interrupção. Então, basicamente, aqui no conceito formal, o while é uma estrutura de repetição que executa em um bloco de código enquanto a condição for verdadeira. Ou seja, se a condição for falsa, ele não vai rodar. Uma das coisas que a gente deve internalizar é a questão do verdadeiro e falso, né? A gente pode até fazer um exercício para aprofundar, né, assimilar melhor, mas pense que sempre que uma coisa for verdadeira, ou seja, uma condição for verdadeira, ele vai executar. Ele é bem, nessa questão do verdadeiro, ele é bem parecido com o if, né? Ele só vai executar se for verdadeiro. E aí, a gente não pode falar do while sem o break. O break, ele é uma função de parar. Então, quando a gente coloca essa função, quando ela está dentro de um loop infinito, né? Ela interrompe imediatamente essa execução que está em loop. Então, vamos lá. Aqui tem até exemplo do for, mas a gente ainda não vai aprofundar. A ideia é que a gente fale somente sobre o while. Vamos lá falar um pouquinho aqui. Bem, a sintaxe básica, basicamente a gente tem o while, a condição, né? E o bloco que deve ser executado. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um exemplo aqui de um contador. Então, vamos lá ver essa condição aqui, tá? No nosso VS Code, para que a gente possa explicar como ele funciona. Então, beleza. A gente tem aqui um contador, vocês já devem ter feito alguns exemplos semelhantes, mas lembre-se da questão que eu falei, né? De ser uma condição verdadeira. Então, quando eu implemento aqui o meu contador, lembrando que quando eu coloco aqui o jogo da velha, ele quer dizer que é um comentário, tá? Se o meu contador aqui, que eu implemento, ele vai começar em 1. Então, para o while executar, ele precisa ser uma informação verdadeira, senão ele não executa. Por exemplo, a minha condição aqui, ela está dizendo o seguinte: enquanto o contador for menor ou igual a 5, ele vai continuar rodando. Ou seja, isso aqui é uma verdade, porque o meu contador nesse momento vai ser 1. Aí depois, conforme ele for rodando, ele vai implementando, né, aqui mais 1 até chegar no 5. Então, para nosso while executar, a condição ela tem que ser verdadeira. Então, essa condição aqui atual, ela vai rodar porque o contador, né, ele é menor do que 5, tá? Então, para executar, a condição precisa ser uma verdade, tá? Beleza. Então, ok. Então, a gente precisa ter isso em mente, porque se aquela condição não for verdadeira, ela não vai executar. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar até o print aqui para que a gente possa ver. Por exemplo, ele exibiu 1, realmente 1 é menor do que 5. Ok. Exibiu 2, está dentro da condição. Exibiu 3, está dentro da condição. O 4 e o 5. Quando ele chegou no 5, ele parou, né? Porque o meu contador agora já passou a ser maior que 5. Então, ele parou. Ele entende que o próximo número seria o 6, ele já não é uma verdade. Por exemplo, se eu colocasse aqui uma condição falsa, por exemplo, menor do que 1. Aí eu vou até colocar aqui um print no final, pra gente ver o fim do programa, tá? Fim. O que isso quer dizer? O meu contador, eu só vou rodar o while se o meu contador for menor do que 1. Mas o meu contador não é menor do que 1. Ele é exatamente 1. Então, isso aqui nem vai executar. A gente não vai imprimir nada. Vamos ver aqui como é que vai funcionar. Isso aqui é uma questão falsa. Ó, ele não imprimiu nada.
Porque ele chegou aqui no while, o que é que ele diz? Ó, veja se enquanto o contador for menor do que 1, o que é que isso quer dizer, né? Tá dizendo aqui pro while que ele não deve executar, porque não é uma condição verdadeira. Isso aqui é uma condição falsa. Então, a gente precisa ter exatamente isso em mente, né? O while ele só vai executar se a condição no final for uma verdade. Caso ela seja uma condição falsa, ela não vai executar. É interessante a gente fazer uma simulação com as nossas provas, geralmente que a gente faz de verdadeiro e falso. Então, a simulação que a gente pode fazer aqui para entender como é que a gente pode estruturar esse programa, tá? E aí, a gente falou sobre loop de repetição, o loop infinito, né? Então, que a gente tem lá a nossa condição do parar, do break. Mas, é interessante, antes da gente falar do break, é interessante a gente falar também dos tipos de dados true e false, tá? Por exemplo, se eu for aqui no meu código, essa condição aqui, ela é falsa. Eu poderia simplesmente chegar aqui e dizer que é exatamente false, tá? Então, eu não preciso nem colocar uma condição. Eu já estou dizendo, ó, isso aqui é falso. Então, o que vai acontecer? Só para vocês visualizarem. Isso aqui nem vai rodar também. Por quê? Eu já estou dizendo que é falso. Então, ele nem vai executar. Por exemplo, não executou nada, porque isso aqui é falso. Então, o nosso dado de tipo booleano, né, verdadeiro e falso, basicamente, você vai cravar ali dizendo assim, ó, isso aqui é verdadeiro, ou isso aqui é falso. Então, ou seja, quando eu dou, é tipo um sinal verde, né? Quando eu dou o sinal verde, aquela função ela vai executar. Mas se eu dizer, por exemplo, ó, sinal vermelho, não executa. Então, a gente pode ter justamente essa assimilação, né? Se eu dizer que é verdadeiro, eu estou autorizando o Python a ler que ele deve executar aquela linha de código. Então, muitas das vezes eu posso simplesmente, ao invés de fazer uma condição, eu posso só vir aqui e colocar true ou false, que o código ele vai rodar ou não, né? Ao invés de eu colocar aquela condição anterior que estava aqui. Então, eu posso fazer dessa forma também. Vamos ver em um exemplo prático como a gente pode implementar isso? Aqui eu tenho uma questão, né? E essa questão ela diz o seguinte, é uma questão para adivinhar números. Ela pede aqui que crie um programa, né, que desafie o usuário a adivinhar um número secreto entre 1 e 10. Então, eu tenho que ficar repetindo. Logo eu já sei, é uma das coisas que a gente sempre deve frisar. O while é algo que eu tenho que ficar repetindo, até que tenha alguma condição de parada. Então, o programa ele deve perguntar ao usuário qual o número secreto e se ele acertar o número, né, até que ele acerte o número. Quando ele acertar, vai exibir parabéns, você acertou e encerra o programa. Vamos lá pegar essa questão e vamos colocá-la lá no nosso Python, né, para que a gente possa visualizar essa questão. Lembrando que para fazer comentário em blocos, vocês podem utilizarem 3 aspas, que ele já vai ficar comentado. Beleza. A primeira questão, eu tenho que definir uma variável, né, para guardar esse número secreto. Então, vou dizer aqui, número secreto. Eu vou dizer que meu número secreto é 8, tá? Beleza. Então, eu já defini. O que eu posso definir aqui? Eu não vou usar uma condição. Eu já vou usar diretamente o true, porque eu vou dizer, ó, eu quero que você execute o nó de repetição enquanto, que é o nosso while. Beleza? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. While true. E ele já vai entender que ele deve executar essa linha, tá? Aí aqui, eu devo perguntar para o usuário. Então, a gente sabe que entrada de dados é input, né? Aí eu vou dizer aqui o número informado, tá? Informado vai receber o meu input, o meu int, né? Como a gente está tratando o número inteiro, eu vou usar aqui tipo int. O input, tá? Informe o número secreto. Aí, beleza.
Qual a próxima coisa que pede aqui, né? Aqui é 1. E aqui é o... Beleza. E aqui é o 2. Nossa segunda... cria o programa... Aliás, esse aqui é 1. Aí aqui, nesse caso, a gente já criou a condição, né? Até que ele acerte. Então, eu preciso checar se o número ele é igual, né? Ao meu número secreto, que é 8. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui o nosso if, né? Se, no caso aqui, o número informado for igual ao número secreto, eu vou dizer aqui, ó. Opa, fazer aqui o print. Aí, vou colocar aqui a mesma mensagem. Print, você acertou. Perfeito? E aí, o que é que vai acontecer aqui? Por mais que eu imprima isso aqui, se eu não colocar uma condição de parada, ele vai continuar rodando eternamente. Vamos ver isso agora na prática? Ó, eu vou colocar aqui 8. Eu vou colocar o 8, que é exatamente o número secreto. Só que ele vai continuar me pedindo. Então, eu preciso dizer que alguma coisa precisa parar esse programa. Então, o que a gente viu aqui, né, é o nosso break. Então, eu digo exatamente que ele tem que parar a partir do momento que ele entra ali, tá? Então, posso colocar aqui o meu break. E aí, ele vai parar. Vamos testar isso aqui. Ó, número secreto, 8. Parou, encerrou o programa. Eu vou até colocar aqui no final um print pra gente ver exatamente o fim do programa. Colocar um N aqui pra gente quebrar a linha. Ok. Então, ó, isso aqui atende os resultados, tá vendo? A gente criou um programa utilizando true e utilizando break. Então, logo, deixa eu só limpar aqui nosso console. Eu vou aqui, deixa eu colocar um espaço para ficar mais bonito. Ó, informa o número secreto. Se eu disser que é 1, não vai, ele vai perguntar de novo. Se eu disser que é 4, que é 5, que é 10, não foi, né? Então, mas se eu disser aqui que é 8, ó, ele encerrou o meu programa e nós cumprimos o fim. Então, é isso. O true, ele significa verdade, e a gente deve lembrar aqui em resumo, né, que o while ele só vai executar se a condição for verdadeira. Então, eu poderia tanto usar o true, como eu poderia usar uma condição como a gente utilizou aqui nesse exemplo do contador, né, que a gente criou uma condição aqui, que ele deveria rodar enquanto o contador fosse igual ou menor a 5, tá? E é isso, pessoal. Espero que esse conteúdo ajude vocês de uma maneira que vocês possam compreender e assimilar o conteúdo. Até mais!